Sejam todos bem-vindos, eu sou o Robson Nunes, estamos aqui diretamente da primeira Expo Coopera com mais um podcast especial da feira. E vamos falar agora com o Rodrigo Trespache, que fez um primeiro painel de abertura, e falando para mais de 1.000 pessoas aqui no auditório da Facate. E falamos diretamente da unidade Conecta, a unidade móvel da Sicredi Caminho das Águas, que faz justamente esse trabalho de conexão e a gente vai falar agora também um pouco com o trabalho do historiador aqui, que é essa questão de falar da ancestralidade, da sua importância para o futuro do cooperativismo. Seja bem-vindo. Olá, tudo bem? É um prazer, Robson, quem nos acompanha, de participar dessa primeira edição da Expo Coopera, falar do cooperativismo, falar de história, né, de resgate da história do padre Heineken, né, que é o nosso fundador, né, como o Álvaro gosta de dizer, o mito fundador da cooperativa Caminho das Águas, fazer uma reflexão sobre essa importância de recuperar a memória dele, né, da história de vida, da obra dele, e uma ligação com o futuro, né? O que o passado pode nos ensinar, qual a inovação que a gente pode desenvolver a partir do conhecimento da história, né? Ficou muito bacana, assim, a gente fez um trabalho com o Francisco e com o Álvaro sobre isso. Eu já há bastante tempo tenho a ideia, a gente trabalha com isso, de que é da importância de conhecer a história, de compreender a história, não só ter o conhecimento do fato, mas compreender, ter o contexto do fato histórico para o exercício da cidadania. Todo cidadão brasileiro deveria ter esse interesse de conhecer a história do seu país, da sua região, do seu estado, para que através disso, desse conhecimento, a gente minimize equívocos e erros que foram cometidos, potencialize aqueles acertos. Isso vale para o presente e a gente consegue, a partir disso aí, projetar, né, ou prospectar um futuro com prosperidade, com menos equívocos que a gente tem. E a gente trabalhou isso na questão do painel hoje, essa reflexão, porque o Sicredi tem feito desenvolvendo um trabalho do legado do Heineken, existe um legado do Amistad, que é o pioneiro, né, o fundador da cooperativismo no Brasil, patrono do cooperativismo no Brasil, e a gente tem a questão do Heineken, que é quem funda a cooperativa Caminho das Águas, lá em 1923, mas das quais a gente quase não tem informação. Então a gente está atrás dessa biografia, atrás desse trabalho, desse legado, porque acreditamos que esse entendimento de entender esse passado faz parte do legado que o Heineken deixou. O Heineken e aqueles 26 pioneiros, né, da cooperativa deixaram, e que nós temos que sim fazer uma reverência a essas pessoas, entender as dificuldades, encontrar as soluções que eles deram no passado, né, para as dificuldades que eles tinham, e através disso também nossas dificuldades de hoje é perceber. Eu falei no painel inclusive sobre isso, a gente ter essa questão da experiência que eles tiveram, e a gente ganha sabedoria com isso, a gente aprende com o que eles tiveram em erros e acertos, e a gente cria pertencimento e identidade local. A gente passa a reconhecer que nós temos um potencial histórico, né? Temos um legado, essas pessoas deixaram um legado para que a gente possa, porque hoje é muito fácil, assim, a gente vê muito a geração mais nova criticar o passado, apontar muito os erros do passado. Mas quando a gente entende história, a gente sabe que isso faz parte de um processo. As pessoas não derrubavam árvores apenas para derrubar. Se construía casa, se construía móveis com árvores. A gente citei um exemplo, né? Na época do Heineken, para conseguir água era difícil. Havia todo um processo, às vezes que envolvia a comunidade, para conseguir água potável. Hoje a gente tem água em qualquer lugar disponível. Então, assim, as nossas facilidades e modernidades de hoje fazem com que nós percamos essa compreensão do que foi o passado e das dificuldades. Então a gente precisa entender esse passado, compreendê-lo, como eu falei, e a partir daí também achar nossas soluções, né? Nossos problemas que a gente tem hoje. A gente tem, como eu falei, a gente tem equívocos que foram cometidos que a gente não pode cometer mais, enquanto cidade, enquanto região, enquanto país, enquanto estado, né? E a gente aprende isso com o passado. Bom, esse caminho aqui a gente não deve mais trilhar porque ele é nocivo por isso, esse e aqueles motivos. Mas a gente tem caminhos que foram encontrados na época, que foram inovadores, que nós podemos hoje servir de exemplo para essa inovação ou para soluções de problemas que a gente tem hoje, e a gente quer, a partir desse conhecimento no presente, prospectar um futuro melhor.
E a gente pode dizer que tem uma certa, não sei se a palavra certa é utopia, mas uma dificuldade, um problema hoje, porque hoje a gente vive uma sociedade de consumo desenfreado, de informações desenfreadas, e aí qual é a importância, vem a importância desse conhecimento do passado para valorizar o que a gente já tem construído até aqui e para vislumbrar um futuro melhor, né? Ah, com essa questão de consumo desenfreado, informações desenfreadas, as pessoas acabam, como tu comentou, esquecendo como a água vem até a nossa torneira, esquecendo que um móvel precisa derrubar uma árvore, né? De que forma tu, como historiador, enxerga isso, essa dificuldade hoje em dia de diversas atenções e que acaba, de repente, esquecendo esse passado? Robson, a gente tem um grande problema hoje que no passado era também a falta dele, né? Nós temos um excesso de informação. O que nós no passado tínhamos uma deficiência de informação. O Brasil, historicamente, é um país que lidou muito mal com a questão da educação. A população durante muito tempo foi, em sua maioria, analfabeta. Acesso aos livros eram raros. E nós não tínhamos nem imprensa, nem rádio, nem televisão, muito menos internet. Hoje nós temos isso em demasia. Esse excesso de informação faz com que nós não consigamos filtrar algumas coisas. E aí a gente entra que eu sempre digo, né? A gente tem excesso de informação e informação não é conhecimento. É um estágio, a gente tem informação. A gente precisa ter a responsabilidade de buscar outras informações, inclusive às vezes contraditórias, que divergem, para daí dessas informações tu maturar a ideia e ter conhecimento. Por isso que eu digo sempre, vai ler um livro, não lê um livro só sobre um assunto. Lê o cooperativismo como um todo, lê 1, 2, 3, 4, História do Brasil, lê 1, 2, 3, 4. A gente vai ter conhecimento. E daí nós vamos, a partir do conhecimento, nós vamos criar a expectativa de talvez no futuro que nós tenhamos sabedoria, que é como nós usamos esse conhecimento. Então a gente tem dois problemas hoje, a informação em excesso e a falsa ideia de que nós temos conhecimento. Se fala muito em ciência hoje, mas nós temos que ter o cuidado que a ciência ela também faz parte de um processo de aprendizado. Então se faziam coisas na ciência no passado que não se faz mais hoje. Hoje, por exemplo, o cigarro era referendado em propaganda, enfim. Hoje já se combate porque sabe que causa um mal. Então, outras coisas também se foram, inclusive, com questão de guerras, o próprio Holocausto, né? A ciência dava respaldo, infelizmente, a esse tipo de teoria racista. Então, assim, a gente precisa ter cuidado com esse excesso de informação, exercitar a filtragem dessas informações, de onde vem, quem falou, por que falou, quando falou, ter uma pluralidade maior de acesso de fontes de informação para construir esse conhecimento. Então eu acho que isso e o conhecimento, ele também é cooperativo. Ele também aliás, ele é coletivo. A gente pode ter através do conhecimento, né, de uma leitura, ler um livro sobre um assunto, sobre cooperativismo, sobre a importância da história da região, que o brasileiro tem dificuldade não só de conhecer a história, às vezes, do país, né, como um todo, mas da própria região onde vive. Estou morando em Rolante, estou morando em Osório, estou morando em Torres. Qual é a história dessa cidade? O que essas pessoas fizeram para estar aqui? Qual é o legado que eles me deixaram? E aí uma reflexão que a gente faz é que legado nós vamos deixar? Porque se critica muito o passado, né? Às vezes, como eu falei, desses erros cometidos, mas temos que fazer uma reflexão, que legado nós vamos deixar? Como tu falou, há uma sociedade muito imediatista. Essas pessoas que fundaram, por exemplo, a cooperativa no começo do século XX, 1923, essa comunidade, essa região que criou essa cooperativa, ela nos deixou um legado, né, que hoje tem mais de 100 anos, né? O que nós vamos deixar para a geração futura de legado, de positivo, né? E isso a gente precisa refletir, precisa pensar e fazer esse diálogo, né, que com a história, com o passado, como eu falei, para a gente prospectar um futuro mais positivo. Uma coisa que a gente costuma falar sempre, né, da história, é essa questão de entender a história, de entender essas origens do passado, que também te dá pertencimento, né? Quando tu passa a conhecer a história local, tu vai ver aquela igrejinha que está lá no interior, aquele monumento histórico, né? Aquela comunidade que preserva talvez uma forma de falar diferente, né? Que tem um dialeto ou alemão ou italiano, enfim, ou uma comunidade quilombola, comunidade indígena.
também é um patrimônio, né? A gente precisa trabalhar com essa ideia desse respeito, desse legado que essas pessoas deixam pra gente também. E além desse desafio que é meio cotidiano para ti como historiador, já está intrínseco à tua profissão, a gente tem um desafio que a Sicredi te colocou também. Tu deu uma rápida pincelada no início da entrevista, mas queria que pudesse contar, assim, rápidos spoilers ou o que tu pode nos avisar aqui desse desafio de manter esse legado também do cooperativismo. É um desafio, né? A gente, quando eu, assim, fui convidado a fazer parte desse projeto, né? Que o Sicredi tem feito, Caminho das Águas, que é um memorial a essa pessoa, né? O padre Arnhem, que era um alemão que veio para o Brasil, inicialmente chegou no Nordeste, depois veio para Rolante, onde ele fundou a cooperativa, que hoje tem nome cooperativo, Sicredi Caminho das Águas, né? E nós estamos trabalhando aí para recuperar, resgatar essas informações, quem era essa pessoa, a sua formação, o seu modo de pensar, a coletividade, né? Como eu já falei, né, aqui, né, a gente tem essa ideia de, hoje é muito, e tu fez essa pergunta também, de ser muito imediatista, né, de ter essa solução muito rápida hoje. No passado se plantava, às vezes não sabia que ia se colher, se plantava para a geração futura. E a gente tem essa ideia de fazer esse resgate ao inverso, a gente contar um pouquinho dessa história do Arnhem, das dificuldades que ele enfrentou da vida da época que era difícil, para deixar esse legado, para que as gerações futuras tenham esse pertencimento, essa ideia de, pô, alguém fez isso para que nós possamos estar nessa situação hoje. Então a gente também precisa fazer essa referência a ele, mas também se preocupar com essa questão do futuro. Acho que as coisas estão muito ligadas, assim, o passado, o presente e o legado que o passado deixou, e também essa questão da inovação para o futuro. Acho que são coisas assim, conexas, e que o cooperativismo nos proporciona. Como eu disse, a gente já esteve no Nordeste, a gente foi a Patu, onde o padre atuou, onde ele teve o primeiro atendimento pastoral dele, né, da religioso lá, e aí depois ele recebeu a incumbência de vir para o Sul, onde havia uma base melhor para a questão, porque a ordem dele queria, ele era um missionário da Sagrada Família, se formou na Holanda, era alemão, mas se formou na Holanda, e eles tinham a ideia de uma educação, de ajudar a educação de jovens e adultos, né, de formação também de sacerdotes. Então, veio para cá para criar isso, e ele vem para Rolante para criar essa ideia, essa escola e essa comunidade religiosa e a educação, apostar na educação, e acaba criando também a questão do cooperativismo, que já estava nascendo aqui no Rio Grande do Sul, com o Amistad que tinha vindo antes. Perfeito, perfeito. Rodrigo, essa história e essa conversa renderia mais uns 2, 3 episódios do nosso podcast aqui. Quem sabe no futuro a gente não volta a conversar para contar mais detalhes desse trabalho. Foi um prazer te receber aqui na primeira Expo Coopera. Prazer foi meu. Muito obrigado, voltamos com novos episódios em seguida.